A mulher-mãe. O mês de maio é dedicado às mães. Tudo começou nos Estados Unidos com Anna Jarvis. No segundo domingo de maio de 1907, ela resolveu transferir para todas as mães do mundo a homenagem que seus amigos prestavam para sua própria mãe, Anna Reeves Jarvis. A ideia foi abraçada em nosso país em 1919, mas somente em 1932, por decreto presidencial, passou a se dedicar no segundo domingo de maio para se homenagear às mães. O interessante no episódio é que alguns de nós nos recordamos que temos mãe somente no dia em que o calendário assinala. E contudo, mãe é uma personagem fundamental em nossas vidas. O cineasta espanhol Pedro Almodóvar narra suas experiências com sua mãe. Diz-se lembrar dela em todos os momentos de sua vida. Recorda como ela era extremamente criativa, uma pessoa de iniciativa. Em uma época que viveram num pequeno povoado espanhol onde a vida era difícil, porém barata, sua mãe começou a trabalhar como leitora e escrevedora de cartas. Com o que ganhava, complementava o salário do marido. O menino Pedro, à época com 8 anos, começou a observar que o texto que a mãe lia não correspondia ao que estava no papel. Parte ela inventava. As vizinhas nem tomavam conhecimento disso, porque o inventado era algo que preenchia aquelas vidas. Ela acrescentava uma observação de carinho, de afeto, que a carta não trazia. Era como se ela preenchesse as lacunas das cartas para tornar aquelas vidas sofridas mais alegres. Os improvisos passaram a falar mais alto para o menino Pedro. Continham uma grande lição. Estabeleciam a diferença entre a ficção e a realidade, e o quanto a realidade necessitava da ficção para ser completa, mais agradável, mais fácil de se viver. Possivelmente por passar a olhar a vida por este ângulo, escolheu a carreira de cineasta. Todos nós percebemos às vezes, somente depois que elas se vão, que as mães são extremamente importantes. Não necessitam de verdade fazer nada de especial para serem essenciais, importantes, inesquecíveis, didáticas. Elas simplesmente o são. Quem não se recordará das primeiras lições aprendidas com aquela personagem única? Quem não haverá de se lembrar com emoção das noites de mal-estar em que ela ficou sustentando-nos o corpo contra o seu, num aconchego de carinho? A primeira ida ao colégio, a mão protetora, o afago no dia da desilusão da perda de um jogo na escola, o enxugar das nossas lágrimas no dia do insucesso na peça teatral em que esquecemos o texto e vimos a turma toda a nos olhar em expectativa. Há sempre renúncia na mulher que opta por ser mãe. No anonimato da sua abnegação, ela permanece vigilante aos deveres assumidos com alegria junto ao filho. Frutos do seu devotamento, conseguimos vencer a noite do tempo e brilhar no mundo. Enquanto as mães se multiplicarem no mundo, podemos guardar a certeza do descortinar de um futuro melhor para a humanidade.
Doutoras. Certo dia, uma mulher chamada Anne foi renovar a sua carteira de motorista. Quando lhe perguntaram qual era a sua profissão, ela hesitou. Não sabia bem como se classificar. O funcionário insistiu. O que eu pergunto é se tem um trabalho. Claro que tem um trabalho, exclamou Anne. Sou mãe. Nós não consideramos isso um trabalho. Vou colocar dona de casa, disse o funcionário friamente. Uma amiga sua, chamada Marta, soube do ocorrido e ficou pensando a respeito por algum tempo. Num determinado dia, ela se encontrou numa situação idêntica. A pessoa que a atendeu era uma funcionária de carreira, segura, eficiente. O formulário parecia enorme, interminável. A primeira pergunta foi: qual é a sua ocupação? Marta pensou um pouco e, sem saber bem como, respondeu: sou doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. A funcionária fez uma pausa e Marta precisou repetir pausadamente, enfatizando as palavras mais significativas. Depois de ter anotado tudo, a jovem ousou indagar: posso perguntar o que é que a senhora faz exatamente? Sem qualquer traço de agitação na voz, com muita calma, Marta explicou: desenvolvo um programa a longo prazo em laboratório e no campo experimental. Na verdade, ela deveria ter dito: dentro e fora de casa. Pensando na sua família, ela continuou: sou responsável por uma equipe e já recebi 4 projetos. Ela estava pensando em sua família e nos 4 filhos. Trabalho em regime de dedicação exclusiva. O grau de exigência é em nível de 14 horas por dia, às vezes até 24 horas. À medida que ia descrevendo suas responsabilidades, Marta notou o crescente tom de respeito na voz da funcionária, que preencheu todo o formulário com os dados fornecidos. Quando voltou para casa, Marta foi recebida por sua equipe. Uma menina com 13 anos, outra com 7 e outra com 3 anos. Subindo ao andar de cima da casa, ela pôde ouvir o seu mais novo projeto, um bebê de 6 meses, testando uma nova tonalidade de voz. Feliz, Marta tomou o bebê nos braços e pensou na glória da maternidade, com suas multiplicadas responsabilidades. E horas intermináveis de dedicação. Mãe, onde está meu sapato? Mãe, me ajuda a fazer a lição? Mãe, o bebê não para de chorar. Mãe, você me busca na escola? Mãe, você vai assistir à minha dança? Mãe, você compra? Mãe? Sentada na cama, Marta pensou: se ela era doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas, o que seriam as avós? E logo descobriu um título para elas: doutora e sênior em desenvolvimento infantil e em relações humanas. As bisavós, doutoras executiva e sênior. As tias, doutoras assistentes. E todas as mulheres, mães, esposas, amigas e companheiras, doutoras da arte de fazer a vida melhor. No mundo em que os títulos se fazem de importância, em que se exige sempre maior especialização na área profissional, torne-se especialista na arte de amar. Como excelente mestra, ensine aos seus filhos, através do seu exemplo, a insuperável arte de expressar sentimentos. Ensine a difícil arte de interpretação de choro de bebê e de secar lágrimas de adolescente. Exemplifique a renúncia, a paciência e a diplomacia. E colha vitoriosa, ao final de cada dia, os louros do seu esforço nos abraços dos seus filhos e na espontaneidade de suas manifestações de afeto. Heroísmo materno. Foi em dezembro de 1944 que tudo começou. Caminhões chegaram no campo de concentração de Bergen-Belsen e despejaram 54 crianças.
A mais velha tinha 14 anos e havia muitos bebês. No alojamento das mulheres, Luba Gerkak dormia. Acordou sua vizinha de beliche e lhe perguntou: "Está escutando? É choro de criança." A outra lhe disse que voltasse a dormir. Ela devia estar sonhando. Todos conheciam a história de Luba. Ainda adolescente, se casara com um marceneiro e tiveram um filho, Isaac. Quando veio a guerra, os nazistas lhe arrancaram dos braços o filho de 3 anos e o jogaram em um caminhão junto com outras crianças e velhos. Todos inúteis para o trabalho e, portanto, com destino certo, a câmara de gás. Logo mais, ela pôde ver um outro caminhão arrastando o corpo sem vida do marido. No primeiro momento, desistira de viver. Depois, a fé lhe visitou a alma e ela percebeu que Deus esperava muito mais dela. Então, passou a ser voluntária nas enfermarias. Agora Luba ouvia choro de crianças. Quem seriam? Abriu a porta do alojamento e viu meninos, meninas, bebês apinhados em choro no meio do campo. Separados de seus pais, se encontravam desnorteados e tinham fome e frio. Luba as trouxe para dentro. E porque protestassem as demais ocupantes do infecto alojamento, ela as repreendeu dizendo: "Vocês não são mães? Se fossem seus filhos, diriam para que os deixasse morrer de frio. Eles são filhos de alguém." Em verdade, o que suas companheiras temiam era a fúria dos soldados da SS. Luba agradeceu a Deus por lhe ter enviado aquelas crianças. O seu filho morrera, mas faria tudo para que aquelas crianças vivessem. Foi até o oficial da SS no acampamento e lhe contou o que fizera. Pôs sua mão no braço dele e suplicou. Ele se deu conta que ela o tocara, o que era proibido, e lhe aplicou um soco em pleno rosto, fazendo-o a cair. Ela se levantou, o lábio sangrando, e falou: "Sou mãe. Perdi meu filho em Auschwitz. Você tem idade para ser avô. Por que há de querer maltratar crianças e bebês?" "Fique com elas", foi a resposta seca do oficial. Mas ficar com elas não era suficiente. Era necessário alimentá-las. Nos dias que se seguiram, todas as manhãs, ela ia ao depósito, à cozinha, à padaria, implorando, barganhando e roubando alimentos. Os meninos ficavam à janela, e quando a viam chegar, diziam uns aos outros: "Lá vem irmã Luba, ela traz comida para nós." À noite, ela cantava canções de ninar e as abraçava. Era a mãe que lhes faltava. As crianças que falavam holandês não entendiam as palavras de Luba, que era polonesa, mas compreendiam seu amor. Em 15 de abril de 1945, os tanques britânicos entraram no campo vitoriosos, e em 6 idiomas passaram a rugir os alto-falantes: "Estão livres, livres." Luba conseguira salvar 52 das 54 crianças que adotara como filhos do coração. Em abril de 1995, 50 anos após a libertação, cerca de 30 homens e mulheres se reuniram na prefeitura de Amsterdã para homenagear Luba Gerkak. Ela recebeu, em nome da Rainha Beatriz, a medalha de prata por serviços humanitários. No entanto, declarou que sua maior recompensa era estar com aqueles seus filhos, que com o apoio de Deus conseguira salvar da sombra dos campos da morte. Por isso tudo, nunca pensemos que somos muito pequenos para lutar pelas grandes causas ou que estamos sós. Quem batalha pela justiça tem um insuperável aliado que se chama Deus, nosso Pai.
idêntica dor. A primavera começava a desabrochar naqueles dias dos meses de março a abril. Segundo o calendário judaico, mês de Nisan. Ainda fazia frio, mas a natureza parecia ardentemente se vestir de flores e cores. Tudo era promessa de vida, como se Yahvé desejasse brindar os seres humanos com renovados presentes. Tudo era promessa de alegria, menos em Jerusalém. O homem que entrara na cidade de forma triunfal há poucos dias, saudado pelo vozerio de crianças, mulheres, do povo em geral, fora preso. Do julgamento arbitrário nas mãos de Pilatos, passara a noite no flagício. Chicotadas nas pernas, chicotadas nas costas. Era uma chaga aberta seu corpo, coroado ao demais por espinhos recolhidos no monturo. Alçado na cruz da vergonha, o homem agonizava. Aos seus pés, com o coração em frangalhos, agonizava a dor materna. Maria olhava o corpo lanhado do filho e se perguntava por que os homens tratavam tão mal a quem fizera tanto bem. Ela tinha os olhos fundos da noite mal dormida, a face traduzindo a dor moral que a machucava. Seu filho crucificado entre dois malfeitores. Então ela viu ao pé de uma das cruzes laterais uma mulher. Também chorava e se lamentava. "É seu filho?" perguntou. "Sim", disse a outra. "Sofre muito e está morrendo." E porque Jesus acabasse de responder ao ladrão de nome Dimas, que ainda naquele dia ele estaria no paraíso, Maria sossegou a mulher chorosa. "Mulher, se meu filho diz que seu filho estará com ele no paraíso, acredite, meu filho é o Filho do Deus Altíssimo." Aquela voz, pensou a mãe de Dimas, ela a conhecia. De onde? Onde já escutara aquele timbre tão doce? E sua memória recuou no tempo, tornando-se a ver em Nazaré. Ela fora à fonte buscar água. E quando se aproximava, ouviu o comentário de algumas mulheres. Mantivera-se à distância, meio oculta. "É verdade", dizia uma. "O filho de Tamar é um ladrão. Furtou a João uma funda." "Tem certeza?" perguntou outra. E a primeira reafirmou a história, dizendo que João e seu amigo lhe haviam assegurado o furto realizado por Dimas. Como pode Tamar não se dar conta da maldade do filho? Então a voz doce argumentou: "Não posso crer que haja tanta maldade no filho de Tamar. Penso que deve se tratar de uma brincadeira entre os meninos, simplesmente." Uma única voz defendera seu filho, seu pobre filho. Tamar recorda que fora para casa e perguntara ao filho a respeito da acusação. Ele garantira que não era verdade. Agora, homem feito, ele viera a Jerusalém. Prometera à noiva e para sua mãe que iria comprar uma casa para começarem uma vida nova. Tinha negócios importantes que lhe renderiam muito dinheiro. E da forma mais cruel, a mãe, que sempre o tivera como homem honesto e trabalhador, o descobrira salteador e condenado à morte. Mas a voz meiga que o defendera um dia, tentando sufocar a fofoca, estava ali. E o filho dela, o Messias, prometera receber seu filho na outra vida. Tamar enxugou as lágrimas doridas, aproximou-se de Maria e a abraçou em gratidão. E ficaram ali as duas mães. Uma era a mãe do ser mais perfeito que a terra já conhecera. A outra, a desventurada mãe de um homem equivocado. Mas a dor em seus corações era a mesma. A dor da mãe que vê morrer em lenta agonia o filho querido. Pensemos nisso.
Mães Extraordinárias. O jovem andava pela rua quando deparou com um homem caído. Inexperiente, mas com enorme coração, chamou um táxi. Colocou nele o homem e pediu para arrumar ao hospital. Ao chegar lá, descobriu que não tinha dinheiro para pagar a corrida. O taxista lhe disse: "Quem é este homem que você vem trazendo ao hospital?" "Não sei", respondeu o moço. "Encontrei-o caído na rua e pensei em dar socorro." "Bom", respondeu o profissional, "se você pode ajudar a quem não conhece, eu também posso. A corrida fica por minha conta." O homem, ainda inconsciente, foi colocado em uma maca. Mas aí os problemas começaram. O moço não sabia o nome dele, nem endereço, nem se tinha plano de saúde. Nada. Afinal, como disse a recepcionista, eu não mexi nos bolsos dele. Só pensei em socorrer. Bom, se ele não é seu parente, não é seu conhecido, quem vai se responsabilizar pelos custos do atendimento que for necessário? "Não sei", falou o rapaz. "Eu não tenho condições. Só sei que ele precisa de atendimento. Não pode ficar aí sem que ninguém o socorra." A questão era simples, segundo a moça. Ele devia depositar um valor em calção, e o restante poderia ser ajustado mais tarde. Enquanto tentava explicar que não tinha dinheiro e quase suplicava para que o seu socorrido fosse atendido, um médico adentrou o hospital. "Fale com ele", disse a atendente. "É o diretor. Se ele autorizar..." E assim foi. Ciente do que estava acontecendo, o médico, de imediato, diligenciou para que o homem adentrasse o hospital e passasse a receber atendimento. Na sequência, pediu ao jovem que fosse ao seu escritório. Quando o jovem entrou na sala, encantou-se com um quadro em tamanho natural de uma senhora de olhos expressivos, belíssima. "Quem é?", perguntou. O diretor, sentando-se, contou: "Minha mãe. Ela era uma mulher pobre. Lavando e passando roupa, conseguiu que eu me tornasse médico. Ela já morreu, mas conseguiu o seu propósito. Formei-me em medicina e, como vê, hoje sou diretor-geral deste grande hospital." Quem diria? O pobre filho de uma lavadeira. Mas essa mulher extraordinária não somente conseguiu que eu alcançasse o diploma. Ela me deu lições de sabedoria e de vida. No dia em que me formei, ela me recomendou: "Filho, faça o bem quanto possa. Use o seu saber como médico para salvar vidas." Por isso, meu jovem, quem chega neste hospital é atendido, como está sendo aquele homem que você recolheu na rua. Depois veremos se ele tem ou não dinheiro para pagar. Em memória de minha mãe, dessa mulher excepcional que tanto trabalhou para que eu me tornasse médico, jamais deixarei que alguém morra à porta do meu hospital. Atendo e atenderei sempre da melhor forma possível, pagantes e não pagantes. Não poderia deixar de atender a um pedido de minha mãe. Toda mãe é uma educadora. Algumas lecionam matérias para o dia a dia dos seus filhos. Ensinam a se portar, encaminham o filho para a escola, alimentam-no. Outras, e são essas as mães extraordinárias, renunciam a tudo pelo bem dos seus rebentos. Transmitem lições para a vida imperecível. Não pensam somente no bem-estar físico dos filhos. Vão além. Trabalham e estabelecem lições para a vida do espírito. Elas desejam que seus filhos sejam felizes agora, no hoje, na terra, e no além, quando abandonarem o casulo carnal. Essas mães são mesmo extraordinárias. Mães solteiras. É um fenômeno mundial. No planeta inteiro, há milhares de anos, bilhões de mulheres encaram a maternidade sozinhas. Hoje até se tornou moda.
Mulheres independentes e financeiramente estáveis optam por criar os filhos sozinhas. Mas, na maior parte das ocasiões, a maternidade solitária não é fruto de uma escolha. Sim, ser mãe solteira é também amargar o abandono, a confiança traída. É encarar o futuro assustada, muitas vezes sem sequer ter saído da adolescência. Como se sabe, na adolescência e na juventude, tudo parece ser maior, mais intenso e mais profundo do que realmente é. Por isso, os mais jovens se apaixonam e imaginam que vão morrer de amor. Quando rompem um namoro, acreditam que jamais encontrarão alguém melhor. E as brigas familiares assumem proporções de tragédia. Tudo isso é preciso ter em mente quando se analisa a questão das mães solteiras, da gravidez na adolescência e das crises que envolvem tais situações. É óbvio que uma gestação na adolescência não é a situação ideal. Ela atrasa estudos, interrompe sonhos e planos, gera momentos de desconforto. Mas o que fazer diante do fato concreto? E quando uma filha revela que está grávida, que atitude tomar? Diante de uma gravidez, os pais entram em pânico e as filhas se desesperam ou se revoltam. Instala-se o caos. É bem humano e natural que seja assim. É que criamos expectativas a respeito dos outros. Os pais esperam que as filhas cursem uma universidade, consigam um bom emprego, namorem, se casem e constituam uma linda e harmoniosa família. Por sua vez, as filhas também traçam planos que às vezes até coincidem com os dos pais. Mas elas desejam ser felizes, conseguir independência, ter um lar para chamar de seu, com algum conforto e muita alegria. São projetos. Mas a vida tem surpresas pelas curvas do caminho. E a mais comum situação é ver os sonhos desaparecerem como bolhas de sabão. E nessas ocasiões vem a pergunta: como agir? Como ser solidário e bom com a filha grávida sem deixar de chamá-la à responsabilidade própria? As respostas a essas questões envolvem duas palavras: amor e sabedoria. Amor para compreender que a filha atravessa um momento delicado. Muitas vezes foi abandonada, está sem chão, sem suporte, desnorteada, não consegue ver o futuro. Pensa apenas na gravidade da situação, nos momentos próximos em que terá nos braços um filho. E ela mesma é pouco mais que uma criança. Para os pais, a hora é igualmente difícil. Abalados, decepcionados, choram e brigam externando a dor interna. Mas são mais maduros. É a hora de ganharem forças para amparar a filha necessitada. E ajudar a filha-mãe solteira não é assumir as responsabilidades dela, nem a educação do neto. Auxílio nesse caso é orientação, apoio psicológico e material, estímulo a continuar os estudos, cuidar do próprio filho e seguir em frente. Por vezes fazemos tempestade em copo d'água. Ao contrário do que muita gente pensa, é possível ter filhos, estudar, trabalhar e concretizar todos os sonhos. É lógico que tudo será mais trabalhoso e difícil, mas não é impossível. A dificuldade é consequência da invigilância. Para isso, basta que alguém, pais, namorado, irmão, amigo, parente, faça uma pequena corrente de solidariedade e dê apoio. Não se trata de assumir o papel da mãe, nem suas obrigações. Isso jamais. Trata-se de pequenos gestos que farão toda a diferença no futuro. Pense nisso. Maternidade abençoada. Afirma o apóstolo João em seu Evangelho que se todas as coisas feitas pelo Mestre Jesus fossem escritas, o mundo não comportaria um número de livros. A vida de Jesus foi intensa de obras. É o espírito Amélia Rodrigues que nos conta
que certa vez após as pregações do dia, tendo a multidão se dispersado, o rabi se afastou para uma parte solitária da praia e mergulhou em profundo cismar. Durante aquele dia, as criaturas atendidas, que nele haviam encontrado diretriz, trouxeram novos candidatos ao amigo divino que a todos atendera. As ondas morriam na areia, quase em sussurro, não desejando interromper o silêncio que se tornara moldura viva, na qual a figura do mestre se destacava, irradiando claridade. Foi então que dele se acercou uma mulher. Desculpou-se por perturbá-lo e lhe falou do seu drama. Tinha sede de amor e não lograra a honra de fruir o amor. Há muitos anos tivera os seus sentimentos de mulher dilapidados e desde então procurava a paz que parecia dela fugir. Que fazer, perguntava, para viver a felicidade? O mestre perpassou o olhar pela paisagem e lhe falou: observa a terra arrebentando-se em flores, frutos e verdor, o rio cantante, enriquecendo as margens de vida, os astros fulgurando ao longe. Em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. Em tudo, vige a sabedoria do Criador. Assim, não relaciones dores nem mágoas. Levanta o olhar e avança para o futuro. Senhor, prosseguiu a mulher, entendo a grandeza divina na criação. No entanto, eu me equivoquei e do meu equívoco me nasceu um filho. Ele é meu motivo de inquietação e desespero. Mais doce que nunca, Jesus lhe respondeu: a mulher é sempre mãe. A relva que cresce sobre os escombros oculta as suas deformidades e disfarça as suas imperfeições. Quando a mulher é abençoada por Deus pela maternidade, um filho é sempre uma estrela engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Enquanto houver na terra crianças e mães, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Não existe filho do equívoco, do delito ou do pecado. Todos eles são dádivas da vida para a vida. Esquece as circunstâncias em que te chegou o anjo que te bate à porta do sentimento. Levanta-te com ele, avançando no rumo das estrelas. A mulher emocionada procurou os olhos de Jesus por entre a nuvem de lágrimas que encobria sua visão. Levantou-se com uma discreta reverência e preparou-se para partir. Ela não saberia dizer se o ouviu falar ou se o escutou no imo da alma. Vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo. Porque enquanto houver um coração de mãe, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança de felicidade jamais se apagará. Dizem que mãe não tem limite. É como o tempo sem hora. Luz que não se apaga quando sopra o vento ou a chuva desaba. É veludo escondido na pele enrugada. É água pura, ar puro, puro pensamento. Um poeta ousou dizer que a palavra é pequenina, mas mãe é do tamanho do céu e apenas menor que Deus.